Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos falar com o Senhor nessa manhã. Senhor, nós te bendizemos por esta manhã, te louvamos pela tua palavra, que é boa, que é agradável e que também é perfeita. Nós pedimos, Senhor, nesta manhã que o Senhor possa nos visitar e que o Senhor possa fazer cessar todo o ruído que há no nosso coração que não vem do Senhor. Que nesta manhã os nossos ouvidos estejam abertos a fim de que a gente possa ouvir a Tua voz e que a Tua voz possa calar qualquer outra voz. Que a Tua presença ela possa, meu Pai, hoje sintetizar ao nosso coração a Tua vontade, nos projetar para um tempo novo, nos projetar, meu Pai, para um tempo de esperança. Nós oramos desta manhã, meu Pai, declarando que esse é o tempo do Senhor nas nossas vidas. Nós pedimos, meu Pai, que o Senhor venha sobre nós, venha sobre o nosso coração, que o Senhor possa incendiar hoje o nosso coração, que o Senhor possa falar com a gente, que o Senhor possa nos tocar de forma especial, que todas as barreiras, todos os receios, todos os ressentimentos que a vida, vez ou outra, nos coloca, meu Pai, diante de nós, que o Senhor possa, meu Pai, tirar tudo isso, que o nosso coração esteja aberto e acessível, para que o Senhor possa falar com a gente. Nos toca, nos toma, nos renova, que o Senhor possa, meu Pai, nos dar uma semana iluminada, que o Senhor possa nos dar dias incríveis. Eu profetizo, meu Pai, os melhores dias das nossas vidas. Eu profetizo em nome de Jesus que não nos irá faltar nada. Eu profetizo em nome de Jesus que tudo aquilo que a gente pensou que era fim, não é fim de coisa alguma, que é apenas o começo. Nós declaramos em nome de Jesus, meu Pai, um tempo repleto da Tua paz, um tempo coberto pela Tua nuvem de glória, um tempo coberto pela manifestação do Senhor nas nossas vidas, um tempo, meu Pai, cheio de esperança. É isso que nós oramos essa manhã, através do santo nome de Jesus. Você que crê, diga amém, aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus, amém? Aplauda Ele bem forte, irmão, é para o Senhor, amém? Olha para o teu vizinho e diga para ele: ei, calma, não é o fim. Fala para ele de novo, fala: não é o fim, não é o fim. Tem coisas que a gente pensa que é fim, e Deus é especialista, HB, em pegar aquilo que parece fim e transformar o que parece fim em um começo. Mas parece fim. Mas Deus é especialista de pegar aquilo que parece fim e transformar aquilo que parece fim em um começo. E quando a gente olha do ponto de vista material, objetivo, quando a gente é pragmático e olha para a situação, a gente diz: caramba, como é que eu vou sair dessa, cara? Eu não sei se você já passou por isso. Eu sei que seu saldo está alto, está tudo certinho aí. Mas vez ou outra a gente olha e fala: caramba, como é que eu vou sair disso? E às vezes o problema não é financeiro, às vezes o problema é pessoal, às vezes é uma amargura na alma, às vezes é uma dor, às vezes é um ataque pessoal, às vezes é um coração amargurado, às vezes é uma agonia. E quem nunca teve uma agonia na vida? Quem nunca passou por um problema? Quem nunca passou por uma intempérie? Quem nunca passou por uma dificuldade? Quem nunca enfrentou uma dura realidade? Quem nunca enfrentou um levante? Quem nunca? E às vezes isso machuca o nosso coração, às vezes isso agride a nossa alma, às vezes isso nos coloca na parede, isso aflige o mais íntimo do nosso ser, e a gente olha para a circunstância, para a realidade posta e diz: como é que eu vou sair dessa? De vez ou outra a gente olha daí e diz: é feio. Só que tem um autor da nossa história, o consumador da nossa fé, que está olhando para nós dizendo: ei, pensa que é fim? Eu estou fazendo disso um começo. Às vezes você olha para o seu negócio, olha para a sua empresa, olha para a sua realidade pessoal e diz: é fim, não tem jeito.
Às vezes você olha para o nível das suas relações que não funcionam. Você fica num loop infinito de problemas, de dificuldades, de coisas que você não consegue superar nunca. E vai voltando nisso, e voltando o tempo inteiro. E parece que não termina. E você está dizendo, para mim é fim. E Deus está dizendo hoje, eu quero estabelecer começo. Hoje é começo. É começo de uma nova vida, é começo de uma nova jornada. É começo, tenha expectativa no seu coração para poder começar. Tenha motivação clara no seu coração para poder começar. Alguns se decepcionaram, alguns se feriram, alguns foram ultrajados, alguns foram mercantilizados e se feriram tanto se fecharam. Alguns foram tratados como um mero negócio, fecharam o coração, mas o Senhor está dizendo, não é fim, é começo. É tempo de começar de novo. Você veio para cá cansado? Você veio para cá chateado? Você veio para cá ferido? Você veio para cá hoje com o coração, sabe, destampado? Ok. É tempo de você sair cheio. É tempo de você renovar o teu coração, renovar a tua expectativa, para que Deus possa te lançar poderosamente no propósito dele. Eu creio nisso, irmão, que Deus te chamou para poder transformar a sua história e através da sua história transformar a vida de pessoas. Eu creio nisso, que você foi levantado por Deus na sua casa para abençoar a sua casa, para ser um esteio no seu lar e para fazer Deus conhecido através da tua vida, através do teu coração, através do seu esforço, através do seu comprometimento, através do seu zelo, através do seu cuidado. Deus te chamou para ser assim, não é fim, é começo. Eu quero meditar hoje junto com você sobre um personagem dentro do contexto da palavra, que era um homem que clamou a Israel. Ele clamou no meio de Israel, mas ninguém ouviu. Ele falou, mas ninguém escutou. Falou, não vai por aí. Sabe aquele conselho de mãe? Não faz isso. Isso vai dar ruim. Deu ruim. Mas falta de aviso não foi. Vou falar de um personagem hoje que lamenta, que chora, que se entristece, que se compadece, que olha para a realidade e não ignora a realidade, porque é estranha a realidade que está consumada. Mas ao mesmo tempo, no meio do caos, ele consegue gerar esperança. Amém ou não amém? Vira para o teu vizinho, ó, não importa o cenário. Vira para ele e fala, não importa o cenário. Deus plantou em você esperança. Deus plantou em você esperança. Não importa o que esteja acontecendo, Deus plantou em você esperança. Não importa se alguém reclama lá fora, não importa se alguém murmura lá fora, não importa os levantes lá fora, Deus plantou em você esperança. Esperança. Esperança de um futuro. Esperança de um futuro melhor. Para aqueles que estão sem paz, para ter paz. Para aqueles que estão sofrendo, alívio ao sofrimento, encorajamento para lidar com aquilo que dói. Para aqueles que estão machucados, feridos, cura para suas almas. Esperança em meio à angústia. Você já deve saber de quem eu estou falando hoje, que é o profeta velho Jeremias. Jeremias está velho. Jeremias vê Israel se desfacelando e também acompanha Judá se desfacelando. Você conhece a história que Deus escolhe um rei. O primeiro rei que Deus escolheu não foi Saul. O primeiro rei que Deus escolheu foi Davi. E a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa linda. Eu falo assim, Adriano, um homem segundo o meu coração. Davi tinha erro, sim ou não? Davi não cometeu só gafe, irmão. Não é só uma gafezinha. Não é isso, não. Davi fez o que era mal. Davi errou. Davi errou com seus filhos. Davi tinha boas intenções, Vitor. Mas boas intenções não bastam. Só são aquilo que de fato são boas intenções. Boas intenções não são suficientes. São importantes, mas não são suficientes.
Davi era bem intencionado a um dos filhos. Ele diz: esse aqui é Aminon. Esse é do Senhor. Ele é de Adonai. A outra ele pegou e chamou de Adonias. Esse é oferecido ao Senhor. A outra ele diz: esse é Shalomon. Shalom. Esse aqui é o pai da paz. A outra ele diz: esse é Absalom. Esse é Absalão. Esse tem a paz reinando dentro de si. Mas Davi desprezou seus filhos. Davi não percebeu os erros que fez durante a sua casa, não chamou para confrontos quando necessário, não aplicou a disciplina em amor quando era preciso. Então a gente tem que entender também a partir dos erros de Davi como não ser. Mas a Bíblia chama Davi de homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era um homem quebrantado, com o coração disposto. Em Salmo 51, ele diz: lava-me com esopo, se necessário for. Pega as flores do campo, passa dentro de mim, me ensaboa por inteiro, me lava. O homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que antes de Davi, antes de Saul, Deus governava o povo. Era um regime teocrático, onde Deus mandava. Aquele regime dura mais de 300 anos. Mas de repente o povo pede um rei. E por pedir o rei, dá então Saul. Saul vira rei de Israel, reina 40 anos e faz bobagem 40 anos. Depois vem Davi, Davi ascende ao trono, fica 40 anos reinando. E depois que reina, está lá em 2 Reis, no capítulo 2, ele dá um conselho para Salomão. Ele diz: Salomão, honra teu Deus de todo o coração. Olha o conselho de Davi, o conselho do pai Davi para o filho. O segundo conselho é: seja homem. Conselho poderoso, para os dias de hoje, fundamental. Honra o Senhor teu Deus de todo o seu coração e seja homem. Assume o B.O. Lida de frente com os problemas, lida de frente com as situações e com as circunstâncias. Seja homem. Honra o Senhor primeiro, depois assume a sua responsabilidade. Salomão reina, mas depois de Salomão, o reino vai se desfacelando, porque Salomão se envolve com aquilo que não deveria se envolver. Daí um recado importante para nós: quando a gente se envolve com aquilo que a gente não deveria, quando a gente faz aquilo que a gente não deveria, vai desfacelando. Alguma coisa, a gente perde a mão. Salomão perdeu a mão. Salomão se casou demais, se misturou demais, trouxe para dentro de si outras realidades nefastas. A Bíblia diz então que depois de Salomão, os filhos de Salomão agora vão disputar. O reino se divide: reino do norte e reino do sul. O reino do sul, pérfidos, os 20. O reino do norte, 2 expoentes só. Josias, um dos últimos. Josias é aquele que repara o altar, encontra o livro da lei. Joséfo diz que Josias encontra Deuteronômio. Quando Moisés escreve de novo, lê e chora, se angustia, repara o altar. Mas depois de Josias, o mal vem. Joacás reina durante 3 meses, morre. Acho que voltou aí. Voltou? Obrigado, querido. Vem Joaquim. E Joaquim é pérfido, é mau, é maldizente. Ele se distancia de novo de Deus. Mas o reinado de Joaquim tinha um profeta lá. De Zedequias tinha um profeta lá. E o nome dele era Jeremias. E Jeremias estava olhando porque estava errado e estava dizendo: ei, o Senhor quer que vocês se arrependam. O Senhor quer que vocês voltem o coração para Ele. O Senhor quer que vocês mudem de atitude. O Senhor quer que vocês se convertam finalmente. O Senhor quer que vocês lavem as suas vestes. Jeremias está profetizando e ninguém quer aceitar o que Jeremias diz. Fazem o contrário. Tratam mal o profeta. Porque tem gente que não quer a verdade. Tem gente que abraça a mentira. Tem gente que dá voz às vozes enganosas dos seus ímpetos pessoais.
Tá ligado? Agora sim. É engraçado que o texto vai dizer que Jeremias profetiza e ele acaba no fundo de um poço, de uma cisterna. E aqui eu quero começar a falar com vocês. Não é o fim, é o começo. Mas eu não estou aqui só para dizer para você que você vai ter uma vida incrível e não vai ter luta. Você vai ter luta, mas você não pode perder o ânimo. Você vai enfrentar dificuldade, mas você não pode perder a esperança. Você vai encontrar momentos difíceis. E muitas vezes isso quer desestabilizar você, quer cercear você, quer impedir você de crescer. Mas Deus quer que você cresça mesmo ante a turbulência, mesmo ante aos turbilhões que a vida vez ou outra oferece, mesmo vez aos tsunamis que muitas vezes embargam o nosso coração. Deus continua tendo um projeto, mesmo quando tudo está desfavorável, mesmo quando tudo está caótico, o Senhor continua tendo um propósito. Então não perca jamais a esperança, não acabou. Glória a Deus ou não? O texto que eu quero ler com você está lá em Lamentações, no capítulo 3, no verso 53, no verso 57. Daqui a pouco eu vou para outro texto para gerar no nosso coração o nível de esperança para esta manhã e para esta semana. Tudo que Deus colocou na tua mão, irmão, vai dar certo. Mas tem coisas que precisam ser destruídas para que Deus possa construir um novo tempo. Amém ou não? Jerusalém está sendo derribada plenamente, totalmente aqui. O templo, os utensílios, os tesouros, a riqueza de Jerusalém vai embora. Os príncipes são levados cativos. O mal sobrevém sobre a cidade. Deus permite, porque Deus não provocou o mal. Muito embora o livro poético de Lamentações, Jeremias vai dizer, o Senhor está provocando tudo isso. Não, na verdade é a circunstância. É o povo que agiu mal, está colhendo a dificuldade. Plantou o mal, colheu a dificuldade. O texto de Lamentações está dizendo, no versículo 53, mas lá, eu estou lendo na NVT, mas lá, no fundo do poço, invoquei teu nome, Senhor. Tu me ouviste quando clamei. Jeremias está dizendo, ouve a minha súplica, escuta meu clamor por socorro. Sim, tu vieste quando clamei e disseste, não tenha medo. Olha que lindo que o texto vai dizer. Lamentações do verso 53 ao 57. Lá no fundo do poço, Senhor, tu me ouviste. Onde Jeremias estava? No fundo do poço. E de repente você chegou naquele estágio mais difícil e mais desafiador de todos. Talvez não seja financeiro, mas talvez seja emocional. Fundo do poço. Talvez você chegou no fundo do poço, no arcabouço financeiro real. Qual que era o problema de Jerusalém? Jerusalém havia se esfriado. E a relação, quando esfria, tem a tendência de ruir. Algumas relações vão esfriando, vão esfriando, vão esfriando, vão esfriando. A gente vai se distanciando, tomando distância um do outro, e a tendência é colher o sofrimento. Porque aquilo que esfria tem a tendência de acabar, de diminuir. Que algumas relações vão terminando em função disso. Jeremias está dizendo, Jerusalém foi acometida pelo esfriamento total. E chegou em um estágio último, que é no fundo do poço. Lamentações são 5 poemas, são acrósticos do capítulo 1 a capítulo 4, com o primeiro até o último vocabulário hebraico. Ou seja, Jeremias está dizendo em Lamentações, o mesmo Senhor que está no início, também está no fim. Ou seja, o mesmo Deus que escreveu essa história, que é o Deus do começo, também é o Deus que escreve o fim. Então o seu fim também está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz em João no capítulo 10 que nós somos como ovelhas na mão do Senhor. Ele mesmo dá a quem quiser, Ele mesmo toma para si. O mesmo que está no começo também está no fim, no final. Então essa sua história não vai terminar quando você acha que acabou. A sua história só termina quando Deus diz, pronto, cumpri o que eu tinha falado com você. Pode vir para o gozo do seu Senhor. Amém ou não amém? Se você crê nisso, aplauda o Senhor bem forte nesta manhã. A sua história só termina quando Deus diz, eu cumpri, acabou, pode vir.
O seu sofrimento pode provar que não terminou, que Deus tem algo a cumprir ainda. Jeremias está lamentando, está chorando. No capítulo 3, que é praticamente no meio do livro, são mais de 22 versículos, são 66. E aqui é uma exposição dentro do caráter do texto de Lamentações. No capítulo 1, no capítulo 2, Jeremias trata Jerusalém como uma noiva. Ele retrata Jerusalém como uma noiva que foi despojada, que o seu vestido se manchou, que foi maculada. No capítulo 3, ele está dizendo: nós chegamos no fundo. Não tem para onde descer mais. Isso me faz lembrar o Salmo 69. E o texto diz, Salmo 69: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou preso num profundo lamaçal que não dá pé. Não paro de descer. A minha garganta secou de tanto esperar por meu Deus. Fundo do poço, o último estágio, não há mais esperança. E é engraçado que o Salmo 40 vai dizer que o Senhor me tirou do poço de perdição, de um profundo lamaçal, e pegou os meus pés e calçou a minha vida sobre a rocha. É o Senhor que me tira do vale da perdição. É o Senhor que me dá esperança. É o Senhor que renova a minha vida. É o Senhor que renova a minha esperança. É o Senhor que renova o meu ânimo. É o Senhor que me dá expectativa de um futuro melhor. É o Senhor que me dá expectativa de um amanhã melhor. É o Senhor que me dá expectativa de viver planos e sonhos. É o Senhor. Ele calçou os meus pés em uma rocha. Em Lamentações, Jeremias está dizendo: eu estou preso num poço. E o texto vai dizer: ouve a minha súplica. O início do verso 53 é: num poço me jogaram e atiraram pedras sobre mim. Não só me lançaram lá, mas quiseram me aniquilar. Olha o retrato, olha o recorte disso. Jeremias está dizendo: não só me lançaram num lugar terrível, não só agiram covardemente, me lançaram lá e tentaram me sepultar naquele lugar. É o que Jeremias está tratando aqui. Ele está dizendo: a água subiu acima da minha cabeça, e eu disse a mim mesmo: é o meu fim. Mas ele diz mais lá, no fundo do poço, eu invoquei o teu nome. O que muda a situação aqui inteira, o jogo inteiro, o panorama completo, Alessandro? Quando eu decido buscar o Senhor. A primeira coisa que eu quero dizer para você nesta manhã: não desista de buscar pelo nome do Senhor. Quando ficar difícil, busque mais, ore mais, interceda mais, se levante durante as madrugadas, clame, ore. Não desista de buscar o nome do Senhor. Não mudou, o recorte não mudou, o cenário não mudou. Parece que eu estou em um poço perdido e lançaram pedras sobre mim, tentaram aniquilar meus sonhos, o projeto que eu sou. Então, busque ao Senhor. Lembre-se de buscar o Senhor. Clame por socorro. A Bíblia diz que Ele que calça os nossos pés com a rocha, Ele que transporta a gente de cenário, Ele que muda a gente de estação. O Senhor vai abençoar você. Deus vai abençoar os teus projetos. Deus vai abençoar os teus planos. Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai abençoar a tua família. Deus vai abençoar os teus negócios. Deus vai abrir portas para você. Mas sabe, hoje é tempo de clamar ao Senhor. O texto vai dizer então que Jeremias clama: invoquei o teu santo nome, tu me ouviste. Jeremias está dizendo: eu clamei e o Senhor me respondeu. Porque quando você clama, o Senhor também responde. Se você buscar hoje, se você interceder agora, se você levantar um clamor agora, o Senhor vai te atender, o Senhor vai te ouvir, o Senhor vai te livrar dessa situação, o Senhor vai te socorrer. Em Salmo 69, Davi diz: salva-me, ó Deus. A segunda coisa importante que eu aprendo é que o Senhor é o nosso ajudador. Peça ajuda a quem pode. A gente fica pedindo ajuda a quem não pode. A gente fica pedindo ajuda a pessoas que não têm a capacidade de resolver os nossos problemas.
A gente fica pedindo conselho de quem não viveu uma realidade transformadora ainda. A gente quer beber do conselho de pessoas que não têm a capacidade de dar suporte ao projeto de Deus. É só o Senhor que pode. Salva-me, ó Deus, Davi diz, porque ele sabe que do Senhor ele pode esperar ajuda, sem interesse qualquer. Porque a Bíblia diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Porque Deus decidiu abençoar você. Você é abençoado por Deus. O Senhor chamou você e abençoou você com toda sorte de bênçãos. Há uma bênção de Deus sobre você, uma bênção de Deus na tua vida, uma bênção de Deus, não importa o cenário. Jeremias está profetizando e está reconhecendo um momento de turbulência, mas é aquilo que é, só um momento de turbulência e logo vai, não é o fim. E às vezes a gente está colocando ponto final naquilo que Deus está colocando só uma vírgula. Está vendo? Não? Você está destacando o ponto final e Deus está colocando só uma vírgula na história. E às vezes a gente vai enfrentar situações diversas mesmo, desafiadoras mesmo, para testificar e provar a nossa fé. Onde a gente está pautado, onde nós estamos alicerçados, onde o nosso coração de fato está. Jeremias está clamando: tu me ouviste quando clamei a minha súplica, escuta o meu clamor por socorro. Sim, o Senhor veio quando eu clamei e me disse: não tenha medo. Vira para o seu vizinho e fala para ele: para de ter medo, o Senhor está com você. Fala para ele: não tenha medo não, o Senhor está com você, vai dar certo, esse projeto vai dar certo. Fala para ele: ei, pode parecer difícil agora, mas vai dar certo. Esse projeto vai dar certo, esse projeto tem a mão de Deus, esse negócio tem a mão de Deus, nosso casamento tem a mão de Deus, nosso relacionamento tem a mão de Deus, nossos projetos pessoais tem a mão de Deus, vai dar certo, não tenha medo. Eu estou num momento de repente difícil, eu estou olhando para a circunstância, estou dizendo, a circunstância depõe contra, mas vai dar certo, eu não tenho medo, o Senhor está comigo e é tudo aquilo que eu preciso. Jeremias está dizendo: eu sei que o Senhor me socorre. O Senhor está me dizendo: não tenha medo. Mas é difícil ter encorajamento no fundo do poço. É difícil ter força para poder escalar. E só o Senhor pode nos tirar de lá. A Bíblia diz que Jeremias encontrou favor até de Nabucodonosor, que diz: não façam nada com esse profeta, deixa ele livre. Porque quando Deus estabeleceu, irmão, não importa se o inimigo se levantou, Ele vai derramar graça sobre a sua vida. Ele vai te colocar na posição certa para fluir naquilo e na direção que Deus apontou. Mas há momentos que o nosso coração se aflige, que o cansaço bate a porta, que a desesperança tenta muitas vezes nos acometer. Há momentos que a angústia toma o lugar da esperança, que o medo toma o lugar da coragem. Há momentos que o coração fica embarcado em rios que parecem sem direção. Há momentos onde o mal que bateu a porta parece agora que fatalmente ele vai entrar. Há momentos em que as circunstâncias, elas depõem contra nós e parece que o Senhor parece completamente em silêncio. Jeremias, ele decide clamar do fundo. Não importa que momento que você está agora, o Senhor pode te socorrer nesse momento. O Senhor pode transformar totalmente essa situação. O Senhor pode mudar o cenário. O Senhor pode enviar as pessoas para te ajudar, para te socorrer. A Bíblia diz que Jeremias, ele clama, e Deus responde enviando pessoas. Não ignore quem Deus está enviando. A Bíblia diz que Jeremias está clamando em luto, sofrendo, choroso. Eu já vou falar quais que eram os problemas de Israel para a gente não cometer os mesmos erros. O problema de Jerusalém e de Judá. Mas Jeremias clama, o Senhor envia Zorobabel para reconstruir o templo. O Senhor envia Esdras para instruir o povo na lei. O Senhor envia Neemias para reconstruir a cidade. Você está clamando agora sozinho? Mas fica tranquilo, vai vir muita gente para reconstruir o projeto de Deus que começou através do seu clamor. Você de repente está orando sozinho hoje, mas Deus vai mandar
1 milhão de pessoas para poder te ajudar a reconstruir. De repente você está clamando sozinho pela tua casa agora. De repente você está clamando sozinho pelo seu relacionamento agora. Mas o Senhor vai enviar as pessoas necessárias para dar vazão ao projeto de Deus na tua vida. Você não vai terminar só. E qual que era o problema então de Judá? Quais eram as dificuldades? Por que Judá enfrentou esse percalço e foi levada cativa pela Babilônia em 2 incursões? Por que então que Judá pereceu, assim como Israel também pereceu? Os 2 reinos. Quais foram as coisas que levaram? Jeremias nos dá conta. Em Lamentações, no capítulo 1, no verso 2, vai dizer: ela passa a noite aos prantos, essa noiva, essa princesa. Lágrimas correm por seu rosto de todos os seus amantes. Não resta um sequer para consolá-la. Todos os seus amigos a traíram e se tornaram seus inimigos. O texto de Lamentações, no capítulo 1, no verso 2, retrata Judá como uma noiva, Jerusalém como uma noiva. Ele está dizendo, olha, ela está chorando. E ela esperou que os seus amantes pudessem ajudar. Ela esperou que aqueles que estavam interessados nos expurgos, estavam interessados nos benefícios, pudessem ajudar. Porque tem gente que na hora da aflição, que estava interessado apenas no benefício, vai embora. Sim ou não? Eu sei que não acontece com você. Tem gente que chegou por causa do interesse, por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa do glamour, por causa do status, por causa que você estava bem. Mas quando o dia mal, o que acontece? Vai embora, não fica. E os amantes queriam só o melhor. Mas o dia que teve que lidar com um problema, foram todos embora. Mas quem ficou para poder cuidar da donzela? O Senhor ficou. Ele disse, eu vou tratar ela, mas eu vou regenerar ela. Eu vou cuidar dela, eu vou reparar ela. Tem gente que foi embora, mas quem foi embora não tinha compromisso, era só o amante. Quem foi embora não tinha aliança, era amante. Só tinha interesse, foi embora. Esses partiram, mas quem ficou? Quem tem aliança fica. Em um momento de dificuldade, quem não tem aliança vai embora. Quem tem aliança, fica. O texto está dizendo em Lamentações, no capítulo 1, no verso 2, que aqueles que não tinham qualquer tipo de responsabilidade, de aliança, de fidelidade, foram todos embora porque era o tempo da aflição. Que essa donzela esperou que os amantes se posicionassem, mas eles não tinham nível de compromisso. E às vezes a gente está criando expectativa em quem não pode nos ajudar, em quem estava só interessado nos benefícios. Mas na hora do dia mal, só fica quem tem que ficar, irmão. Então não abandone pessoas que estão do seu lado, que suportaram o dia da sua angústia. Amém ou não amém? Gente que enfrentou você no dia ruim. Gente que enfrentou você quando você não tinha dinheiro, quando você estava quebrado, quando você morava de favor, quando você morava num barracão de 2 telhas, de uma telha, né? 2 telhas, não. De uma telha só, lá. Quando você morava lá no barracãozinho da Eternite, e quando você fica bem, você deixa esse para trás. Não! Tenha compromisso com pessoas que não vão embora quando tudo fica difícil. Seja fiel a essas pessoas. Mantenha-se ao lado dessas pessoas. Honre essas pessoas. Porque elas não estão ali por causa de interesse. Elas estão ali por causa do amor. Por causa de zelo. Porque te amam. Eu já cansei de ver história, eu sei que aqui não tem, de homens que começaram, sabe a jornada do herói? Não tinha nada, começou, trocou de carro, mudou de lugar, de empresa. Daqui a pouco ele ganhou dinheiro, ficou bem. Aí o que ele faz? Ele muda. Ele quer mudar a esposa, ele quer mudar os relacionamentos, ele quer uma outra coisa. Não me parece justo isso. E quem te ajudou a construir? E quem ficou quando você chorou? E quem ficou no seu luto? E quem ficou na sua tristeza? E quem ficou no dia da sua amargura? E quem te ajudou e lançou uma corda quando você estava no poço? Quem tirou as pedras enquanto você estava recobrado por entulhos? Hein? Esse é um recado importante para nós. Porque na hora do mau momento, do mau bocado, só fica quem tem que ficar.
porque fica pelo motivo certo. Fica porque ama. Então, na adversidade, você prova o bom amigo. Amém ou não amém? Fica quem tem que ficar. Celebre quem ficou. Não chore por aqueles que foram embora. Ele não tinha uma aliança, era só amante. Estava ali apenas se alimentando do benefício. O dia que acabou o benefício, foram todos embora. O texto de Lamentações, no capítulo 1, no verso 2, está dizendo isso. Eu posso aplicar essas coisas para outras áreas, dizendo, ei, sabe aquele rapaz bonito, belo, aquele penteadão, de olho bravo, não é? Que chegou e ficou ali, e namorou, provou, desfrutou. Depois de ter abusado, depois de ter usado, foi embora. Tem marido, eu não estou dizendo que aqui tem, aqui não tem isso, mas por aí fora tem. E quando ficam, sabe aqueles culotezinhos, que dá uns culotezinhos? Não dá uns culotezinhos assim de vez em quando? Tem uns culotezinhos. Ela gerou filhos, ela disse sim, ela se comprometeu, ela gerou, ela sofreu a dor do nascimento, e depois disso tudo, viram uns culotezinhos e o marido só critica. O comportamento não é alguém que ama. O comportamento é só de alguém que fala assim, amor, vamos superar isso junto, vamos fazer academia junto nós dois. Porque quem tem aliança age de forma diferente. Ele não despede o outro assim. Ele não só critica, ele não só tem uma palavra de ofensa, não. Ele tem uma palavra de apoio, de ajuda também, ele se posiciona junto. Porque ele não está interessado só nos benefícios, ele fica independente dos benefícios. Eu fico por amor a você. Eu fico por amor ao propósito de Deus na nossa vida. Jeremias está dizendo que o retrato de Israel, o retrato de Jerusalém, aqui, Adriano, ela esperou sem sucesso a postura comprometida dos seus amantes. O texto ainda diz, não resta um sequer para consolá-la. Todos os seus amigos a traíram e se tornaram seus inimigos. Quem que eram os amantes aqui? Os amantes também tinham um significado espiritual, que eram Azerá e Baal, que eles estavam confiando em outros deuses. Eles estavam confiando o seu coração, depositando a sua confiança, projetando a sua confiança em algo completamente artificial, artificioso. Estavam simulando uma fé que não poderia se materializar. E quem que eram os amigos? Os amigos eram o Egito. O Egito, você percebe que o Egito queria se posicionar junto a Israel para poder lutar contra os babilônicos. Mas quando o negócio apertou, quando o cerco se fechou, o Egito deu no pé. Porque amigo de verdade você testa nessas horas também, irmão. Porque tem muita gente que acha que é seu amigo, que bate nas suas costas dizendo que é seu amigo, mas só está interessado naquilo que você pode oferecer. É assim não, irmão. O dia que você não puder oferecer mais, aí ele vai embora, dá no pé. O cerco se fechou contra você, ele te abandona. Deixa você na pior. Qual é o problema de Israel, então, para que eu possa caminhar aqui junto com você? O primeiro problema que eu vejo em Israel é a confiança cega em quem não poderia ajudar. A confiança irrestrita em quem não deveria. A abertura do seu coração aos inimigos. A projeção da confiança em quem não tinha trabalhado esse nível de aliança. Dar crédito a alguém que não deu as credenciais necessárias para estar dentro da minha vida, dentro da minha casa. Esse é o problema. Israel deu crédito a quem não deveria. Israel colocou gente para dentro da seus muros, para dentro da sua realidade que não deveria. Isso gerou problema. Porque no dia mal ninguém ficou. Todo mundo foi embora. Ninguém combateu junto. Ninguém deu uma palavra de esperança. Ninguém deu uma palavra de ânimo. Ninguém quis levantar quando você caiu. Ninguém guerreou. Ninguém se posicionou. Ninguém se firmou. Ninguém se comprometeu. Então eu digo para você nesta manhã que a confiança cega em quem não pode nos ajudar, nos leva
a ter problemas. Qual que é a segunda coisa que eu vejo nos problemas que Israel e Jerusalém enfrentam? Uma falsa sensação de segurança oferecida por amigos, por pseudo-amigos. Não são amigos de fato, parecem amigos, têm o comportamento de amigos, simulam um nível de amizade, mas é você dar um passo e eles tramam contra você, eles viram as costas para você. Por quê? Porque não querem, estar do seu lado no momento da dificuldade, não querem pagar o preço junto, porque amigo de verdade paga o preço junto. Amigo de verdade diz, eu te apoio. Amigo de verdade diz, olha, isso não é a verdade é essa. Amigo de verdade se posiciona junto com a gente. Amigo de verdade diz, esse não é o caminho. Amigo de verdade diz, olha, não é por aí não. Amigo de verdade fala a gente a verdade, sim ou não? Você é amigo de verdade. A gente não quer ouvir verdade. A gente muitas vezes acredita muito mais em uma simulação, na virtualização, em abstrações do que nas realidades, na verdade. O texto vai dizer que Israel confiou cegamente em quem não poderia ajudar e também teve uma falsa segurança porque tinha amigos. Sabe, mais ou menos assim, Marco, não vai dar problema não, o Egito está comigo. Com quem a gente está fazendo aliança? Israel tinha feito uma aliança com o Egito. O que o Egito tipifica na Bíblia? O mundo. Israel tipifica o mundo. O governo deste mundo. Israel tinha feito uma aliança com quem não deveria ter feito e ainda estava confiando na aliança desses amigos. Às vezes nós selecionamos amigos do mundo e ainda bebemos do conselho desses amigos. Cuidado com quem fala no teu coração, cuidado com quem fala na tua vida, cuidado com quem está dando direção no teu caminho. Glória a Deus ou não, amado? Eu sei que essa palavra dá menos amém. Eu queria dar uma palavra hoje, né? A gente sair daqui, irmão, subindo as paredes ali, escalando montanha. Mas eu preciso te falar a verdade, porque muitas vezes a gente está confiando no nosso coração. As pessoas projetando a nossa confiança em quem muitas vezes não mereceu. Uma falsa sensação de segurança. Qual que era a terceira coisa que era o problema em Israel? O pecado. O pecado havia se tornado um problema dos maiores. O povo só se tornou escravo por causa da negligência. O povo só se tornou escravo por causa do seu pecado. O povo só se tornou escravo porque decidiu não ouvir a Deus, não ouvir os seus profetas, não ouvir as indicações, não ouviu a verdade. E quando a gente não ouve a verdade, a gente muitas vezes pode ficar cativo daquilo que muitas vezes sobreveio através dos inimigos, através, dos nossos oponentes. A gente se tornou cativo. O que Israel fez então? Israel ignorou a voz de Deus. Eles negligenciaram a sua vontade. E você percebe isso em Lamentações no capítulo 1, no verso 14. Que está dizendo, trançou, meus pecados como uma corda para me prender. Ao jugo do exílio, a uma canga. O jugo é uma canga, ao peso. Minha mãe está aqui. A gente tinha bois lá na roça, era o cochete e o ramalhete. É verdade, pergunta para ela, sim ou não, mãe? Cochete e o ramalhete, minha mãe não deixa eu mentir sozinho não. É brincadeira, é verdade. Eu fui com 4 anos de idade, 4 para 5 anos, buscar os bois lá no seu Tacílio, Otaço. E ele que deu o nome dos bois, nós fomos buscar. Eu e meu pai, numa égua chamava Pratinha. Você vê lá em casa, era tudo muito criativo. Pratinha, era o cochete, o ramalhete, era essa história toda. E um dia, meu pai buscando barro para poder colocar no picador e trabalhar o barro, a argila para poder cortar tijolo. Os bois atolaram e meu pai não poupava muito assim os animais, não era muito carinhoso, sabe? Ele não tinha muito carinho, não era feito a isso. E ele ali com
um pedaço de vara, comprimindo os bois. Estou usando palavras, pegando palavras bem legais assim para poder dizer e destacar o que ele fazia de fato. Ele comprimia os bois a fazer aquilo que ele queria, né? Aquela mutamba legal. E os bois faziam cada vez mais força. Chega um determinado momento que eles quebraram a canga. O que era a canga? O jugo. Quebraram o jugo. Aí o que tinha que fazer? Largar? Não, meu pai não larga o osso, irmão. Pega outra canga. Aí colocou outra canga, prendeu os bois de novo. E ó, lenha. E faziam força, patinando, aquela coisa toda, até sair de lá. Eu perguntei para o meu pai: pai, por que os bois tão fortes se sujeitam à canga? E meu pai me disse: porque o boi não sabe a força que tem. Tem muita força, mas não sabe. E se sujeita a uma prisão, se sujeita à possessão de alguém, se sujeita ao domínio de alguém. Tem muita força, mas está ali parado, porque algo está prendendo, algo o prendeu. Ele acredita que não pode vencer o jugo, ele acredita que não pode sair dali. Tem muita gente dentro de uma realidade, e essa realidade se transformou em um verdadeiro jugo, e não consegue sair dali, porque não sabe a força que tem. E está dizendo, esse jugo, esse momento, essa circunstância, é o fim. E Deus está dizendo: ei, eu vou quebrar o jugo, eu vou fazer você livre, liberto, fora das amarras, fora do jugo. Vinde a mim todos os vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O meu jugo e o meu fardo é leve. Quantas coisas a gente se submete porque não sabe a força que possui. O texto está dizendo: olha, o Senhor trançou os meus pecados como uma corda para me prender num jugo. O Senhor me tirou a força e me entregou os inimigos. Estou em defesa nas mãos dele. Está tratando da noiva de Israel, de Jerusalém. Está dizendo: olha, o problema é o problema do pecado, que o pecado se transformou em um jugo e eu não consigo sair daí. Coloca para mim Romanos no capítulo 8, no verso 1, por favor. Não está no sermão. Mas eu quero dizer para você que você tem toda a força, que o Senhor te fez capaz e cancelou todo escrito de dívida da sua vida, que não há mais nenhum jugo de pecado sobre você, que o pecado que estava sobre você, o Senhor foi ali, se representou, se colocou no teu lugar. A Bíblia diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não também, tão somente pelos nossos, mas de todo mundo. Agora, portanto, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação, não há mais nenhum jugo de condenação sobre você. Coloca para mim 1 João no capítulo 3, no verso 20. 1 João capítulo 3, no verso 20. Esse texto é um texto precioso, porque muita gente fica preso por causa do pecado, por causa do passado. A gente fica ali sob a posse do inimigo, aprisionado, cheio de culpa, cheio de remorso. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior do que a nossa consciência e sabe todas as coisas. A minha Bíblia diz: e ainda que o nosso coração nos condene. A sua versão pode estar assim: e ainda que o seu coração te condene, Deus é maior do que o seu coração e sabe todas as coisas. 1 João no capítulo 2, no verso 1 e 2. Coloca para mim, por favor, Marquinhos. Tem algo poderoso nesse texto. O texto vai dizer o seguinte: filhinhos meus, não pequeis, mas se todavia vocês pecarem, saibam que tem um advogado que está junto com o Pai, Jesus Cristo, o justo juiz, esse que tira todo o jugo de escravidão, esse que tira todo o jugo de morte sobre a sua vida, esse que reconstrói o teu destino. Ele é artigo definido, Ele é a propiciação pelos vossos pecados, e não tão somente pelos vossos, mas de todo o mundo. Propiciação significa troca de lugar. Existia quando o sumo sacerdote entrava para expiar o pecado do povo, ele entrava no Santo dos Santos e ele colocava sangue do cordeiro. Sobre onde? Sobre o propiciatório, para pagar o pecado do povo. Ou seja, o sangue do inocente, livrando o culpado. O que Jesus está fazendo então?
Ele está dizendo o seguinte: eu troquei de lugar com você. O sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. Não há mais nenhuma condenação sobre você. Em 1 João, que a gente viu, no capítulo 3, no verso 20, está dizendo: se o seu coração te condenar, Deus é maior do que o vosso coração. Não há nenhum jugo sobre você. Não aceite nenhum jugo, porque aquele que começou a boa obra também é capaz e é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. O mesmo Deus que esteve no início é o mesmo Deus do fim. Apocalipse no capítulo 13 vai dizer que antes da fundação do século, o Cordeiro foi imolado. O preço já foi pago por você. Talvez a circunstância não seja boa, mas Deus já escreveu o final da sua história. Amém ou não amém? Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã? Glória a Deus. Então, o que Jerusalém devia fazer? Estou caminhando para o final, tenha paciência comigo. O que Jerusalém, então, deveria fazer? A primeira coisa, os amantes que ainda existiam, vou despedir os amantes. Gente que veio só pelo interesse. Aprenda a tirar pessoas da sua vida que estão só pelo interesse. Entenda isso. Tem gente que chegou, não está comprometido com você, com o seu negócio, com a sua empresa. Está comprometido só consigo mesmo. Gente que não é doadora, gente que não é responsável, gente que não entrega. Gente que só consome. Você conhece gente assim? Consome a gente. Você está cheio de energia segunda-feira, você fica assim de segunda-feira, né? Amanhã, cheio de energia. Você não é? Caramba, segunda-feira, que legal. Você não é? Eu sei que é. Meu irmão está falando na fé assim, isso é verdade, pastor. Segunda-feira, cheio de motivação, cheio de energia. E chega alguém que é só portador de más notícias. Chega alguém só para contaminar. Chega alguém e contamina o ambiente. Tem gente que está no seu negócio e só contamina o ambiente. Ou você toma uma decisão de tirar, ou ele vai poluir o ambiente inteiro que ele está. Meu pai tem um ditado que é: uma laranja podre, o que ela faz com o resto? Ela apodrece todo o resto. E às vezes a gente não está, fala, poxa, mas é uma laranjinha. E você está comprometendo o conteúdo, a cesta inteira, por causa da tua opinião. Você tem que entender que tem coisas que você não deve atrair para você resolver. Porque quando muitas vezes você quer resolver isso, quando você atrai isso para você, você está dizendo, mais importante é resolver esse do que a cesta inteira. E você coloca em prejuízo a cesta inteira, por causa de um comportamento de alguém que não está interessado naquilo que você está interessado, no propósito que Deus tem na tua vida. E de repente você compromete tudo, por causa de alguém que não está interessado em te abençoar. O coração dele não está naquele lugar. Despeça os amantes. Gente que chegou só por causa do benefício. É importante, gente. As pessoas têm que ficar porque amam fazer o que fazem. Amam estar onde estão. Amam ter alianças verdadeiras. São sinceras, são encorajadoras, são motivadas. São felizes fazendo o que fazem. Gente que chegou com o coração errado, não deve ficar. Você começou um relacionamento e o coração da pessoa não tem nada a ver com o teu coração. Corta isso agora, irmão. Eu disse para o Bruno no começo. Bruno veio conversar comigo, Gabi. Ele deve ter te contado. Ele falou, pastor, eu falei assim, ela precisa amar mais Jesus do que a você. Foi ou não foi? Eu disse para você também, eu acho. Essa turma aqui, falei, irmão, mais Jesus do que você. Porque vai chegar um dia que ela vai odiar você, quer passar você na parede. Mas ela vai ficar porque ama o Senhor. Quase sempre assim. Né? Marquinhos está dizendo, quase sempre assim. Porque não tem um comportamento das amantes. Tem um comportamento de quem chegou e fica, independente do que aconteça. Às vezes é preciso tomar o cálice amargo, mas eu fico por causa do propósito. E se eu for preciso tomar o cálice amargo, eu tomo, mas eu vou até o fim. Gente que Deus levantou, que está disposto ou disposta a ir até o fim. O que Jerusalém precisava fazer? Ela precisava deixar de confiar nos seus amigos e se arrepender. Para de recostar sua confiança nos outros em quem não deveria.
precisava deixar a iniquidade, o mal, precisava deixar a parceria com o engano, precisava então obedecer às leis de Deus. O que Jerusalém tinha deixado de fazer? Ela tinha esquecido o seu Criador. Todas as vezes que eu me envolvo com aquilo que eu não deveria, que eu dou vazão a isso, ouvido a isso, eu esqueço de quem me projetou, quem me criou, quem me colocou onde eu estou agora. Quando eu olho mais para a circunstância do que para a minha realidade que está em Deus, muitas vezes eu estou depondo contra o meu Criador. Mas o que fazer quando eu estou no fundo do poço? E aqui eu quero aplicar para a gente encerrar e orar. Lamentações no capítulo 3, no verso 21 ao 25. Nós dissemos no começo que Jeremias está onde? No poço, no fundo do poço. Jerusalém está lá também. Em Lamentações no capítulo 3, no verso 21 ao 25, vai dizer: todavia, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. Todavia, me lembro do que pode me dar esperança. Eu me alimento daquilo que gera em mim esperança. Eu leio aquilo que me dá esperança. Eu me envolvo com pessoas que me dão esperança. Eu estou em um lugar onde eu tenho esperança completa no meu coração. Eu bebo de conselhos que me dão esperança, de gente que fica do meu lado e me motiva, que me encoraja, que me faz partir para cima. Sim ou não, irmão? E às vezes a gente fica colocando gente na nossa vida que nos dão vários motivos para a gente desistir. Mas o Senhor quer que pessoas estejam na sua vida para poder dar esperança. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor. Por que eu posso ter esperança? Eu posso ter esperança por causa do amor do Senhor. E é por causa dele que eu não sou consumido, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Não é como o comportamento das amantes, não é como o comportamento dos amigos, que vez ou outra estão, outrora não estão. Não, ele é fiel, do início ao fim, ele é fiel. Ele cumpre aquilo que ele promete. Se o Senhor falou, vai acontecer. O texto vai dizer: digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Eu tenho que provar do quê? Eu tenho que provar do Senhor. Eu tenho que provar do seu amor. Eu tenho que provar da sua misericórdia. Eu tenho que provar da sua bondade. Eu tenho que provar da sua justiça. Eu tenho que provar do Senhor. O Senhor é a minha porção. Portanto, nele porei a minha esperança. A minha esperança não tem que estar em outro lugar. A minha esperança tem que estar no Senhor. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Então você pode ter esperança sem fim. Não é fim, é apenas o começo. Não acabou, está começando. De repente você olha para a circunstância, ruína. Você olha para o momento, para a dificuldade do dia, você fala: caramba, Jerusalém foi sitiada, os babilônicos entraram, levaram os príncipes, levaram todo mundo cativo. O templo foi derrubado, o templo que Salomão ergueu foi derrubado, os tesouros do templo foram roubados, tudo acabou. E Deus está dizendo: tá bom, mas eu quero gerar esperança mesmo no momento desfavorável. Eu vou favorecer você, eu vou gerar esperança em você, mesmo que o momento seja ruim. Se você buscar o Senhor, se você voltar a sua face para Ele, Ele vai encher seu coração de esperança, e esperança sem fim. E eu quero dar algumas dicas especiais para a gente poder fechar isso nesta manhã. Não é fim, é só o começo. A primeira coisa importante que eu quero destacar para você é justamente isso. Em momentos de dificuldade, aprenda a olhar para cima. Amém ou não? Vira para o seu vizinho e fala para ele: aprenda a olhar para cima. Eu aprendi isso com o salmista, que ele diz no Salmo 121, no verso 1 ao 3: levanto os meus olhos para os montes e pergunto:
de onde vem o meu socorro? Ele próprio responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés tropecem. O meu protetor não está cochilando. O meu protetor nunca dorme. Então, para onde eu devo olhar? Eu devo olhar para o Senhor. Eu devo olhar para cima. Estou no fundo do poço, então eu tenho que olhar para cima, irmão. Talvez nem recurso você tenha para olhar para o lado mesmo. Para olhar para o lado é desesperança. Olhar para baixo é desesperança. Então você precisa olhar para o Senhor. O salmista é feliz em dizer: eu olho para os montes, porque eu sei que é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro tem nome. O meu socorro é o Senhor. É o meu socorro bem presente. É o meu provedor, é o meu Senhor. É aquele que sustenta a minha vida. É aquele que sustenta a minha casa. É aquele que sustenta a minha fé. É aquele que me renova manhã após manhã. É o Senhor. Então eu olho para Ele. Ao invés de olhar para a dificuldade, ao invés de olhar para o problema, ao invés de olhar para o caos lá fora, ao invés de olhar para o tsunami que me acometeu, eu decido olhar para Deus, decido olhar para o Senhor agora. Coloque os seus olhos no Senhor agora. A Bíblia diz que o poço é um ambiente inóspito, difícil, complexo, de escuridão. Mas sabe, decida colocar os seus olhos para onde projeta a luz. Sabe, decida colocar os seus olhos hoje onde o feixe de luz vai entrando, que isso possa penetrar no mais profundo do teu coração. Continue olhando para cima. A Bíblia diz que José foi vendido para os seus irmãos e terminou num poço, mas depois de um poço, Deus colocou ele onde? No Egito, como governador. Ele parou num poço, foi vendido por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era o valor mínimo de um escravo. Mínimo de um escravo. Quanto se pagava minimamente por um escravo ruim? 30 moedas. Você percebe que Jesus também foi negociado por 30 moedas. Judas negociou, fez um câmbio de Jesus por 30 moedas. Em Atos do capítulo 1, no verso 8, vai dizer que com as 30 moedas negociadas, os fariseus, os saduceus compraram um campo que se chama Alcedama, que é campo de sangue, que ficava no vale de Rinom, ao norte de Jerusalém. Ou seja, ele traiu a confiança de Jesus, vendendo Jesus pelo preço mínimo de um escravo. E comprou um lugar que depois veio a fazer que ele se precipitasse, que ele caísse e se rachasse ao meio. 30 moedas. A Bíblia fala que José foi vendido pelos seus irmãos, parou no fundo de um poço. Mas o Senhor tinha um plano para José. O Senhor tem um plano para a sua vida. O Senhor vai te tirar desse poço, desse lugar, desse ambiente, e vai te transportar para o centro da vontade dEle, para o centro do lugar que Ele prometeu a você, para que você e a sua casa vá bem, para que você e a sua casa possam manter sustento a essa geração. José foi um mantenedor da sua geração. Deus levantou você para ser mantenedor da sua casa, da sua família, dos projetos de Deus. José parou um dia no poço, mas ele não ficou lá. O Senhor tirou ele de lá. Glória a Deus ou não, irmão? O Senhor tirou José de lá. O Senhor tirou ele do seu fracasso, da sua vergonha, e levou José ao lugar mais alto do Egito, Zefanet-Paneer, o governador do Egito. Em Gênesis do capítulo 41, José vai ter filhos no lugar onde foi a sua vergonha. Olha para cá, irmão, estou terminando. Tenha bom ânimo. Lugar da distância, João, virou lugar também do nascimento. O lugar da vergonha, onde ele foi tratado como escravo, Deus o honrou. Ele foi vendido pelos seus irmãos, que expurgaram a José. Tiraram de José a túnica. Tiraram de José a possibilidade de viver junto com seu pai. Lançaram José fora. Mas o Senhor transformou a vida de José. A mão do Senhor estava sobre a vida de José. Em Gênesis 40, no capítulo 41, diz que José gerou filhos. O primeiro filho foi Manassés. Porque quem um dia esteve no poço também foi colocado em alta posição. E quem foi colocado em alta posição agora está gerando. Gerando no terreno que muitas vezes foi a sua tragédia pessoal.
gerando no terreno onde denunciava a sua vergonha anterior, onde ele foi preso. Mas o Senhor é especialista em transformar aquilo que não é em algo que é para a glória e para o nome dele. Em Gênesis no capítulo 41, ele pega o José que outrora esteve preso, ele pega o José que outrora esteve envergonhado, ele pega o José que detém e é detentor de vários sonhos e coloca ele como governador do Egito. Ele gera filhos. O primeiro filho de José se chama Manassés. O significado de Manassés é: o Senhor me fez esquecer. Porque vai chegar um tempo que você vai olhar e vai dizer: o Senhor já fez esquecer, é o meu passado. Esse momento de destruição, esse vale, esse fundo de poço, esse acometimento, essa tragédia, essa ruína, essa vergonha, esse esmagamento da minha reputação, vai ser substituído pelo Manassés. Presta atenção, irmão, olha para cá. Jeremias está chorando, mas daqui a pouco a Ageu vai celebrar o nascimento da glória da segunda casa, que é maior do que a primeira. Olha para cá, irmão. Jeremias está chorando, e Zorobabel e Esdras estão reconstruindo. Tem o tempo do lamento, mas também tem o tempo do riso. Tem o tempo do choro, mas também tem o tempo da alegria. Tem o tempo da perca, mas também tem o tempo onde a gente prospera. Tem o tempo de sofrer o dano, mas tem o tempo também de prosperar poderosamente em cima daquilo que o Senhor falou. Tem um tempo de Manassés. O primeiro tempo de José é o tempo do Manassés. O Senhor me fez esquecer. Eu fui envergonhado. Eu passei vergonha. Eu fui negociado, eu fui mercantilizado. Eu pensei que os meus irmãos eram meus amigos e não eram. Eu confiei nos meus irmãos. Eu contei meus sonhos aos meus irmãos e eles me traíram. Mas chegou o tempo do Manassés. O Senhor me fez esquecer isso. Meu passado o Senhor apagou. Em Gênesis no capítulo 50 ele vai dizer: o Senhor transformou o mal por bem. O Senhor transformou aquilo que era mal em bem. Aquilo que era maldição em bênção. O Senhor é especialista em fazer isso. Primeiro filho de José, com Potífera, é Manassés. O Senhor me fez esquecer. Foi doloroso, foi sofrido, foi difícil, foi embaraçoso, foi complexo, foi complicado, foi desafiador, mas o Senhor me fez esquecer. Eu perdoei, o Senhor me fez esquecer. Eu tirei o peso, o Senhor me fez esquecer. Eu arranquei de mim o nascimento de Manassés, arranca o peso. Eu profetizo no nome de Jesus que esse é o tempo de Manassés. É o tempo de deixar para trás aquilo que fez parte do seu passado, aquilo que fez parte da sua vergonha, aquilo que fez parte, sabe, do plano maligno contra a tua vida. O Senhor te fez esquecer. Esse é o tempo de Manassés. É tempo de deixar para trás. Mas Potífera tem um segundo filho, Aline. Segundo filho. O primeiro é esquecer. O segundo filho é Efraim. Efraim significa, João, frutífero. O Senhor me fez esquecer primeiro. Essa é a primeira senha. Primeiro eu preciso esquecer, para depois eu ser frutífero, para depois eu ser próspero, para depois eu prosperar, para que depois eu vá bem, para que depois as coisas deem certo, para que depois eu caminhe em felicidade. O Senhor me transformou em alguém frutífero. Efraim. Depois de Manassés, é o tempo de Efraim. É o tempo de possessão. É um tempo de bênção. É um tempo de frutificação. É o tempo de milagre. Glória a Deus ou não, irmão? Esse é o tempo de Manassés. E é também o tempo de Efraim. Vai nascer algo novo. José talvez em um dia na prisão pensou: é o fim. Mas Deus fez do fim o começo. Porque Deus é especialista de pegar aquilo que parece fim e transformar em começo.
Mas um dia José esteve no poço. Um dia José esteve preso. Um dia José esteve envergonhado. Um dia José passou vergonha. Um dia José foi exposto. Um dia José passou mal na mão dos seus inimigos. Um dia mentiram contra José. Colocaram ele numa situação terrível de sufrágio. Mas o Senhor era por José. O Senhor é com você. Nasceu Manassés, mas também vai vir Efraim. Nasceu Manassés? Nasceu. Agora vem Efraim, irmão. Jeremias foi lançado no poço, mas também foi tirado de lá. A Bíblia diz que Daniel foi lançado na cova porque não se sujeitou a um decreto que ele não honrava. Ele diz: eu não reconheço isso. Quando Daniel ele decide não se curvar diante do rei babilônico, ele está dizendo: eu não reconheço a autoridade de outro Deus senão o meu Deus. Ele foi lançado na cova dos leões para ser morto, mas o Senhor o guardou. O Senhor o protegeu. Não importa onde você foi lançado, não importa onde você está, decida olhar para cima, porque do alto vem o meu socorro. O meu socorro tem nome. O meu socorro é o Senhor. A segunda coisa importante, e o caminho para o fim, é: traga à sua memória o que pode produzir esperança, o que pode produzir sonho, o que pode produzir encorajamento. Lembre-se de onde Deus te tirou. Se eu perguntar para você franca e honestamente hoje, sua vida melhorou, sim ou não? Sim ou não, irmão? E às vezes a gente reclama. Faça um recorte de 10 anos agora, vai comigo, vai. Isso aí. 10 anos, eu conheci você 10 anos atrás. Mais de 10 anos já. 10 anos. Aquele Peugeotzinho batido, eu sei. Conheço a tua história. Parava na porta assim, né? Ele chegava, parecendo que ele passou a máquina, tem umas máquinas lava e seca, não tem? Ele parecia que tinha batido a lava e seca e tinha saído para trabalhar. Estava bem mais magrinho, né? Não vale, né, irmão? Da onde Deus me tirou? Eu não tenho motivos para poder reclamar. O que o Senhor fez nesses 10 anos, o que o Senhor fez nesses 5 anos, a gente está vivo, a gente está de pé, a gente está com saúde, a gente está projetando, a gente tem sonhos, a gente tem os nossos filhos, nós teremos os nossos filhos, nós criamos o nosso filho, nós criamos os nossos filhos. Quantas coisas você teve de privação? Eu estava conversando com a minha mãe ontem. A gente foi criado num cenário onde a gente não tinha danoninho, essas coisas todas. Não tinha. Eu tinha bronquite. Eu adorava ficar às vezes internado, porque era o tempo de eu comer passatempo e Coca-Cola. Era assim, não era? Não tinha, irmão. Não tinha esse luxo. E aí eu ficava internado e tinha passatempo e Coca-Cola. Aquilo era um luxo, cara. Era um luxo. Hoje eu posso comprar mais do que o passatempo. Da onde Deus me tirou? E minha mãe me disse: eu tenho um prazer hoje em comprar as frutas para os meninos quando eles vão lá em casa, porque eu não tive condição de fazer isso para vocês. Será que você pode ser grato? Da onde Deus te colocou? Aí você diz: pastor, mas eu estou passando uma dificuldade. Você tem um filho, uma filha? Tem gente que ora a vida inteira, 30 anos, 40 anos, para ter um filho. Deus te deu um filho. Deus te deu uma filha. Tem gente que está orando a vida inteira para encontrar um bom marido, uma boa esposa. Você encontrou. Faça um recorte agora, irmão.
Você foi tão machucado, tão ferido, tão decepcionado, tão desencorajado. Olha o que Deus fez. Está ali o Luciano. Luciano morou comigo. Já emprestei um quarto para ele em casa. Em Piracanjuba, era pastor em Piracanjuba. O Luciano chegou lá. Ele está bem mais gordinho agora. Na época ele era bem magro, né? Ele está bem próspero, né? Tinha um sujeito lá perto de casa na fazenda que falava: "Ih, tudo gordo é porque está tudo bem", né? Ou seja, ele logo considerava, dividiu o mundo entre pessoas magras e pessoas gordas. As magras não estavam bem, as gordas estavam. Era mais ou menos isso. Como é que era o nome dele, mas eu esqueci. Eu conheci o Luciano 14 anos, 15 anos atrás. 15 anos atrás. Irmão, ele tem uma cabeça um pouco, né? Mas imagina ele magro. Porque ele é um grande pensador. É brincadeira, eu tenho liberdade para brincar com você. Você tem liberdade, depois você conversa comigo. Você é meu amigo, então eu preguei sobre amizade verdadeira. E você me perdoa, eu já aproveito logo para pedir perdão. Mas você chegou perdidão. Completamente. Bonezão na cabeça, só a capa do Batman. Olha o que Deus fez. Olha o quanto Deus foi bom com você. Olha a sua esposa, que ela é bonita, irmão. Você não ri também não, porque você também foi assim, misericórdia. Isso é misericórdia pura. Não tem outra coisa. Deus cegou a irmã, né? Devolveu só depois, já era tarde demais. Eu que fiz o casamento de vocês. Estou dizendo isso, olha quanta coisa aconteceu. Será que você não tem motivo para ser grato? Você diz: "Pastor, mas minha vida é um sofrimento." Você tem netos? Tenho. É bom não ter um neto? Você tem luta? Tem. Tem dificuldade? Tem. Mas eu posso ter esperança? É claro que eu posso ter esperança. Porque o Senhor já fez, o que o Senhor já me tirou, o que o Senhor já me livrou, o que o Senhor já me sarou, o que o Senhor já fez por mim. Isso é maravilhoso demais. Então eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre daquilo que Deus fez na sua casa. Sua casa podia ter acabado. Seu casamento podia ter acabado. Podia ter ruído. Você poderia estar sozinho agora. Mas não. O Senhor guardou você. Lembre-se do seu Criador, do seu Senhor. Lembre-se da sua proteção, da sua misericórdia. Lembre-se do seu amor. Lembre-se do seu perdão. Lembre-se da sua ajuda. Então, sempre traga à memória os motivos para você continuar crendo, acreditando e confiando. Porque o mesmo Senhor que esteve há 10 anos atrás é o mesmo Senhor que está hoje sobre a tua vida. O mesmo Senhor que tirou você da perdição, tirou você da lama, é o mesmo Senhor que te exaltou, te colocou numa alta posição. O mesmo Senhor que um dia viu você passando por um processo difícil, te exaltou e te colocou para poder viver algo sobrenatural. Fez nascer na tua vida Manassés e fez nascer também Efraim. A terceira e última coisa, eu oro com você hoje. A primeira é: lembre-se de olhar para cima. A segunda é: traga sempre à memória aquilo que pode te oferecer esperança. A terceira coisa é: tenha plena confiança no amor do Pai. Terceira coisa importante, para que você jamais possa perder a sua esperança. Salmo 103, o verso 1 ao 13, diz o seguinte: bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. O texto vai dizer: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades, é Ele que cura todas as suas doenças, quem resgata a sua vida da sepultura e a coroa de amor leal e compaixão. É Ele que satisfaz de bens, Ele que te dá bens, Ele que satisfaz de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia.
O Senhor faz justiça e defende a causa de todos os oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e também é misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Não acusa, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor com todos aqueles que o temem. Como o Oriente está para o Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós todas as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que os temem. Assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Como um pai tem compaixão dos seus filhos. O Senhor está sobre você. O Senhor está em você. O Senhor está aqui para poder gerar esperança no teu coração, como um pai que tem compaixão e tem amor leal aos seus filhos. Ele ama você. Ele tem um propósito na tua vida, independente do caos lá fora, das circunstâncias, das dificuldades, dos problemas, dos emaranhados, dos tsunamis, literais ou não literais, que aconteçam. O Senhor está sobre você e vai te proteger, vai te guardar. A Bíblia diz em Salmo 30, no verso 5, porque a ira do Senhor só dura um instantezinho, só um instante, mas o seu favor dura uma vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria irrompe pela manhã. Existem bênçãos que só o Senhor concede. É Ele quem perdoa, é Ele que também cura, é Ele que nos coroa de um amor leal. Então, de repente, você está olhando para o momento, está dizendo, é fim. Como Jeremias um dia fez. Mas o Senhor, no capítulo 3 de Jeremias, de Lamentações em Jeremias, do verso 21 em diante, diz: você pode ter esperança de novo. A sua esperança não pode terminar. Lembra-se do seu Criador. Lembra de onde eu te tirei. Porque esse mesmo que fez lá atrás libertou o povo do Egito, esse mesmo Deus que tirou aquele povo das possessões do inimigo, colocou esse povo em terra boa, em terra que emana leite e mel. Esse mesmo Deus está sobre a sua vida. O mesmo Deus que tirou José da escravidão, colocou ele na posição de honra. Esse mesmo Deus que um dia chamou Jefité e transformou o filho de uma prostituta em um juiz de Israel. Esse mesmo Deus que ignorou os fatos do nascimento e transportou ele para um cenário de honra e de conquista. Esse mesmo Deus está sobre a sua vida. Então não diga que é o fim. De repente, está apenas começando. Se coloca de pé no nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor. Senhor, nós te bendizemos nessa manhã, te louvamos nessa manhã. Meu Pai, às vezes o mundo quer tirar de nós a esperança, a expectativa de dias melhores. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 4, que o nosso exterior se corrompe, mas o nosso interior se renova dia após dia, manhã após manhã. A tua palavra diz em Salmos 30 que o choro pode durar uma noite inteira, uma circunstância de enfrentamento uma noite inteira, mas a alegria, ela vai raiar, vai irromper pelo amanhecer, porque o mesmo Deus que está conosco no dia bom é o mesmo Deus que está conosco no dia mau. O mesmo Deus que está conosco no dia da alegria é o mesmo Deus que está conosco no dia do choro, do pranto, no dia da tristeza, no dia da vergonha, no dia mau. É o Senhor que está com a gente, e o seu amor é um amor leal, é um amor verdadeiro, é um amor que não está comprometido apenas com aquilo que nós temos, mas com aquilo que nós somos.
O seu amor não se comporta como o meu amor se comporta. Mesmo que eu não tenha condições de oferecer absolutamente nada, o Senhor ofereceu tudo por amor a cada um de nós. E nós temos motivos para termos alegria completa no teu nome, porque o Senhor entregou tudo, se esvaziou a si mesmo, para nos dar esperança, para nos resgatar da morte, para nos resgatar da servidão eterna. Nos deu nome, nos deu herança, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais através do seu Filho. Não há motivo no nosso coração para que a gente não tenha esperança. Há muita esperança no nosso coração. Não é fim do nosso casamento, não é fim do nosso ministério, não é fim do propósito do Senhor, é apenas o começo. Não é fim do projeto, é o começo do projeto. Não é o fim do plano, é o começo do plano. Não é o fim da jornada, é o início de uma jornada junto com o Senhor, dentro do teu propósito. Nos visita, nos toma, nos levanta, nos toca agora, nos enche agora, nos abençoa agora, renova o nosso coração agora, renova a nossa vida agora, renova a nossa fé agora, renova a nossa expectativa hoje, renova o nosso ânimo hoje, renova, meu Pai, nos dá coragem para poder sair afora, crendo que o Senhor está conosco, que a tua mão está sobre nós, que o Senhor nos tirou do poço de perdição e nos transportou para si. O Senhor nos firmou sobre a rocha. O Senhor nos deu a capacidade de olhar para o Senhor o tempo todo e contemplando a tua grandeza, podemos então andar, podemos então crer, podemos então continuar, podemos então seguir, podemos então ter esperança completa. Nos ajuda, Senhor, nos toma agora, Pai, nos levanta agora, Senhor. Há tanto motivo de alegria no nosso coração, há tanto motivo, meu Pai, nós olhamos para trás e vemos onde o Senhor tirou, meu Pai, a nossa vida e nos transportou, meu Pai, para um cenário novo, para uma realidade nova. É tempo de Manassés, é tempo de Efraim, é tempo de ser frutífero, é tempo de colher os frutos, é tempo de ter esperança. Tem um tempo, meu Pai, onde nós temos que enfrentar as circunstâncias difíceis, mas há o tempo também da reconstrução. Há o tempo, meu Pai, onde a gente vai renovar também os nossos votos. Há o tempo, meu Pai, onde a gente vai também elevar os nossos olhos ao Senhor. E este é o tempo da reconstrução, é o tempo de Efraim, é o tempo de Manassés. É o Senhor reescrevendo a nossa história, a história da nossa vida. É isso que nós oramos, meu Pai, nesta manhã, através do santo nome do Senhor Jesus. Cante essa canção. Levante as mãos agora ao Senhor. Levante as mãos, levante. Agradeça ao Senhor. Seja grato ao Senhor por esta manhã. Seja grato ao Senhor por tudo. Seja grato ao Senhor porque Ele te recompensou, Ele te deu destino. Ele selou a tua vida com o penhor da graça dEle. Ele te remiu com sangue. Ele te resgatou, Ele pagou um alto preço por você, para você ter esperança, e sua esperança não terminar e não findar. Adore a Ele nesta manhã, adore o nome dEle nesta manhã, ore agradecendo ao Senhor por tudo, porque mesmo que lá fora a correspondência de momento não seja boa, ainda há esperança, é possível ter esperança. Adore a Ele, adore.
para a Bíblia. Levante as suas mãos o mais alto que você pode, aplauda ao Senhor esta manhã, amém? Aleluia, aleluia, amém. Amado, nós estamos muito felizes. Eu creio que Deus vai te dar uma semana cheia de esperança. Que nenhuma dificuldade, nenhuma circunstância, nenhum momento, nenhuma barreira vai impedir que o Senhor realize tudo aquilo que Ele te prometeu. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele vai socorrer você, vai tirar você da onde você está agora, de repente, no arcabouço de dificuldade, e transportar o seu âmago, transportar para si, vai calçar os seus pés sobre a rocha, e vai fazer com que os seus pés não vacilem e nem tropecem. É isso que eu creio de todo o meu coração. Amém ou não? Glória a Deus. Está aqui os Pix, se você pode nos ajudar, você quer ofertar, que o Senhor possa te recompensar poderosamente. Então você pode utilizar a chave Pix aqui, Igreja Renovo, gin@gmail.com. Se você não segue o Instagram, é @renovogin, está lá o Instagram, siga o nosso Instagram também. Você pode contribuir e ofertar, você que vai dizimar, pode fazer nesse QR Code, ou também nessa chave Pix. Se você vai passar a maquininha de cartão, pastor, eu quero passar cartão. Os meninos estão aqui na frente, Juninho e Débora, pode passar o cartão aqui. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua semana. Que você tenha uma semana cheia de paz, cheia de sucesso, cheia de resultado. Que essa seja a melhor semana de abril na tua vida. Eu creio e profetizo no nome de Jesus, amém? Levante a sua mão direita o mais alto que você pode. Que o amor de Deus Pai, a graça do Deus Filho e as doces consolações do Espírito esteja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Quem crê diz amém. Deus abençoe você. Deus abençoe.